Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, a todos aqueles que me ouvem através deste vídeo, e uma boa tarde de saudação a todos os outros também, os irmãos e irmãs em Cristo. Venho através desse vídeo passar uma mensagem, uma reflexão que tive durante o meu almoço de ontem, que foi do dia 22, hoje estamos no dia 23, certo? E durante o momento de almoço eu tive essa reflexão em minha mente e vou estar passando para vocês parte disso e conjunto a palavra do Senhor acompanhando, né? Claro. Seguinte, amados e amadas irmãos, é incrível que em pleno século XXI as pessoas preferem ficar e permanecer em seus pecados mundanos em vez de seguir a Cristo. Preferem seguir santos e outras religiões em si. Sendo que em João capítulo 14, versículo 6, foi bem específico ao dizer: se você tiver uma Bíblia em casa, se puder abrir ela, melhor ainda. Vamos lá em João 14, para saber o que a Bíblia nos diz. João 14 foi bem específico, que diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que também na sua Bíblia, você que tem uma Bíblia católica perto, veja que Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade, Jesus que é a vida. Neste trecho não existe mediador, não existe Maria, não existe Pedro, João. Todos esses santos que vocês dizem são pessoas que já conseguiram a sua salvação. Já conseguiram. Ou seja, a gente não tem que adorar eles. Respeito sim, adorar não. Devemos cultuar somente ao nosso Deus e ao nosso único e eterno Salvador Jesus Cristo. Preferem seguir essas ideias de adorar santos, esculturas e imagens, sendo que Deus foi bem específico, que não fazer esculturas nem do que há nos céus nem debaixo da terra. Vejamos que as pessoas preferem adorar isso do que o verdadeiro Deus de Israel, que é Jesus Cristo. Preferem seguir uma ideia satânica de troca de gênero, do que se arrepender em seus pecados e seguir Jesus Cristo, nosso Deus único. Vejamos, lá em 1 Coríntios, vamos aqui comigo, lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Número 10, versículo número 10, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A Bíblia é específica, irmão. Não tem para onde fugir. E vocês, seres humanos, continuam permanecendo nesse erro, achando que isso é normal. Gente, Deus foi bem específico. Deus criou o homem e a mulher. Não existe transgênero, não existe bissexual. Deus criou homem e mulher. Fora disso, é satânico, é coisa satânica, obra do inimigo. Devemos respeitar, mas não aceitar essa prática, porque diz na Bíblia: amai ao próximo como a ti mesmo.
Não quer dizer que a gente vai aceitar essa situação. A gente prega a palavra. Só que, infelizmente, ainda existem pessoas que pretendem continuar no erro de querer ser o que elas quiserem. Ou simplesmente utilizarem aquela frase: meu corpo, minhas regras. Não existe isso. O corpo não é seu. O corpo é templo do Espírito Santo. E a partir do momento que você ou vocês tomam essa atitude de querer achar que é uma mulher, sendo que você nasceu um homem. Nasceu homem, é homem. Nasceu mulher, é mulher. Não tem esse negócio de troca de gênero. Vamos voltar aqui. Do que se mas as pessoas, infelizmente, preferem continuar com essas práticas, infelizmente. Deus, gente, é amor, mas Deus também é justiça. Deus ama todos nós, mas Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Ele odeia o pecado. Preferem dizer simplesmente, já vi gente dizendo que não, mas eu tenho fé em Cristo. Ter só fé não basta. Você tem que ter fé, você tem que orar, você tem que cultuar Deus, a Deus de todo o seu coração. Jesus Cristo, o único Salvador. Não existe tem mediador, não existe pai de santo, não existe santo tal. Gente, somente devemos adorar somente ao Senhor Jesus Cristo. Deixem de teimosia. Mas não seguem as palavras e nem praticam que são de Deus e nem a vivem. Infelizmente, irmãs, ou todos os ouvintes que estão me ouvindo através de vídeo, pessoas continuam na teimosia, achando que é brincadeira, que Jesus não vai voltar. Naquele dia, Deus vai prestar de conta com todos nós. Aqueles cristãos, os não cristãos. Ninguém vai se passar por inocente. Porque a palavra é viva e eficaz. E ela está sendo espalhada ao mundo todo. Mas tem muitos que ignoram. E tem pessoas... E só porque algumas pessoas já foram enganadas por falsos profetas, desacreditaram da palavra de Deus. Desacreditaram de Jesus Cristo. Que é isso? Deus existe. Não há ninguém que prove o contrário. Deus existe. Deus está no meio de nós. Mas a partir do momento que você desiste dele, ele não desiste de você. Vamos ver bem aqui, irmãos, sobre a questão dos enganadores, os falsos profetas. Na Bíblia foi anunciado que viria sim no final dos tempos os falsos profetas. Vejamos em Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4. Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Vamos ver o que diz sobre isso. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Vê, irmãos, que aqui, meu povo padece de conhecimento. Ou seja, se você não tem este livro como o seu ar, sua respiração de vida, se você não ler, se você não orar, se você não buscar, como é que você vai saber se você está diante de um falso profeta ou não? Você tem que buscar conhecimento no Senhor Jesus, porque como diz aqui a Escritura, meu povo padece por falta de conhecimento. Então buscar a Deus sobre todas as coisas, colocar Ele como primórdio na sua vida. Mas também vemos aqui que lá em Ezequiel capítulo 14, vamos ver aqui, vamos lá para Ezequiel capítulo 14, versículo 7
ao 9. 7, capítulo 14, versículo 7, que diz o seguinte: porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Versículo 8: e porei meu rosto contra o tal homem e o farei um espanto, um sinal, um provérbio, arrancando-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Continuando no 9, e se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta e estenderei a minha mão contra ele, e ele destruí-lo-ei do meio do meu povo. Ou seja, se algum profeta falar algo que não é de Deus, ou algo que ele simplesmente disse que Deus falou, sendo que Deus não falou, Deus hará de dar as contas com ele. Vejo muitas pessoas dizendo que questão do dízimo, quando ficam dizendo que não vou dar o dízimo porque o pastor vai roubar. Primeiramente, se o pastor da congregação estiver fazendo isso, é ele Deus. Ele vai arcar as contas com Deus. Deus irá puni-lo por tal fraudulência. Muita gente utiliza vários argumentos como desculpas para não poder ir à igreja cultuar o verdadeiro Deus. As igrejas cristãs. Porque eu digo o seguinte, as igrejas, infelizmente, as igrejas católicas não pregam a verdade, irmãos. Igrejas católicas não pregam a verdade. Não pregam, infelizmente. Pegam santo isso, santo aquilo, santo... Irmãos, abramos os olhos e devemos cultuar o nosso verdadeiro Deus na sua belíssima forma. E esse manual aqui que Deus deixou para nós é a verdadeira palavra do Senhor Jesus. Vamos voltar aqui. Utiliza como desculpa, infelizmente essas pessoas utilizam como desculpa para não ir para as igrejas e viver a sua, e preferem viver a vida de pecado. Por exemplo, um erro muito da igreja católica é que muitas das pessoas se tornam católicos ou porque a mãe é católica, mas enfim, tudo chega a um só objetivo. A igreja católica é muito, como é que eu posso dizer, liberal. Então as pessoas, infelizmente, vão para lá, pelo menos uma parte dela vai para lá, porque é muito liberal. A pessoa vai para a igreja, dá um exemplo aqui, a pessoa vai para a igreja, aí depois vai tomar uma cervejinha, ou vai para uma festa, ou vai fazer o que... E aí depois ora um Ave Maria ali e acha que tá perdoado. Errado. Muito errado mesmo. Eu já disse. E é dito na Bíblia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não existe mediador. Deixem de teimosia. Deixem de teimosia. Deus é o único. Só Deus salva e liberta. Pois a verdadeira comunhão com Deus o revela. A partir do momento que você tem uma intimidade com Deus, você ora, você vai à igreja, verdadeira igreja, a igreja cristã, a verdadeira casa do Senhor Jesus. E você ora no seu quarto, você ora, olha, a oração é tão poderosa que você não pode nem imaginar. A fé move montanhas, irmãos. E verdadeira comunhão com Deus o revela. Um povo que diz que prefere, infelizmente, essa frase é muito forte. Eu já encontrei pessoas que já filmaram vídeos ou já falaram que preferem ir pro inferno do que se tornar crente, como diz. Gente, o que eu tô pregando aqui é absolutamente somente a verdade. Que a verdade é a palavra do Senhor Jesus. Não tem A e nem B.
Só existe uma verdade. A verdade é que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus é amor, mas Jesus também é justiça. Tirem essa frase de não julgueis. Gente, a maioria dessas frases que a pessoa diz a respeito de não julgueis é simplesmente gente que quer pecar em paz. Aí, para dar uma desculpa pra pessoa não falar nada, utiliza essa frase, infelizmente. Então eu digo para vocês, leiam mais a Bíblia, orem de joelhos no chão e peçam a Deus sabedoria, discernimento e compreensão. Lá em Mateus 13:41, vamos ver aqui o que diz. Mateus 13:41. Vamos ler logo do 40. Assim como o joio é colhido, queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e o que comete iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, já ouvi, pois é, como eu falei, tinha gente que a pessoa que pega e fala que prefere ir pro inferno e ter paz do que ficar perto de se tornar um crente ou ser um verdadeiro adorador de Cristo. Isso é repugnante, irmão. No inferno a pessoa não vai ter paz. A pessoa não vai dormir. A pessoa não vai ter nada. Lá vai ser um ranger de dentes, o inimigo te atormentando dia e noite, noite e dia. Irmãos, e diz o seguinte: então o justo e lançá-lo na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes.